o porquê das violências por trás da saia longa, a violência que atinge as mulheres evangélicas no Brasil. Não apenas evangélica, esse vírus está espalhando por todo o mundo e não apenas entre as evangélicas, das mulheres evangélicas, não está atingindo apenas as mulheres evangélicas, mas só que religiões assim, elas alimentam mais o ódio, a violência, o medo, é tudo baseado em medo dos machos de perder o controle sobre a, essa fêmea, que nem mulher é apenas uma fêmea, e uma fêmea quer ser, pode ser tudo, né? Uma fêmea pode ser um cachorro, um gato, mas mulher é humana e essas mulheres são apenas fêmeas, apenas uma lasca para ser servir, para ser, sabe que, uma pet, um boneco de homem, aqueles tipos de marionete onde eles podem fazer o que quiser com elas, entendeu? Manipular psiquicamente e, se não resolver, como diz o Islã, se o homem fala com ela e não tem, ela não a obedece, ela não quer ouvir, então o homem que use de poder físico, mas que não seja no Islã, mas que não seja tão pesado. Só uma tapa, olha só, no Islã, só uma tapa. Mas mesmo assim, quando ele dá uma tapa, se a mulher chorar e ficar com medo, o predador vai sentir o medo da vítima e vai dar mais, vai continuar a dar mais. É assim que na psicologia acontece, ok? Entre os covardes, os homens fracos, porque esses são homens fracos. Usam de religiões, nesse caso, uma que é importada dos Estados Unidos, porque esse evangelismo foi reformado entre os norte-americanos, americanos lá dos Estados Unidos, e também alguns dos britânicos, mas nem todos britânicos, foram mais os Estados Unidos, sendo os germânicos mais leturianos, né? Leturianos e os nórdicos também são leturianos. Eu não sei como eles veem as mulheres, mas comparado com esse evangelismo que veio dos Estados Unidos, né? O leturiano, que são dos povos nórdicos e germânicos, são mais lenientes, ok? E eu já falei desse assunto há muito tempo no meu canal Vírgula Opina. Eu havia falado sobre isso, que essas religiões como essa, que é uma versão islâmica, vocês poderia seguir o Hamas, seguir o Islã. Por que não? Aí fica com a frescurinha, não, nós somos pró-Israel, né? Para querer se caber ali naquele conjuntinho de pessoas de poder político. Nós somos pró-Israel, nós somos contra o Hamas, mas vocês agem como os Hamas, vocês agem como os Hamas, como os muçulmanos. Qual a diferença? Em fato, algumas mulheres muçulmanas são muito mais avançadas psicologicamente que as mulheres evangélicas, porque elas estão começando agora a brincar de ser divinas, a ser pura, entre aspas, né? Porque a maioria dessas mulheres são pegas num motel com um pastor. Então, cadê a moral? Melhor ser como eu, ateísta. Eu sou ateísta com orgulho, mas eu sei o meu valor, eu sei a minha dignidade. Eu não preciso de usar assim, ó. Se bem que eu acho bonitas essas roupas, né? Umas roupas assim que era do tempo da boemia. Se eu chegar a usar uma roupa assim, é porque eu gosto do style, entendeu? Parece mais assim elegante, bonita. Eu gosto, feminina, etc. É bonita, somente quando as outras mulheres usam e não eu, entendeu? E fica melhor assim com a mulher que não seja muito alta ou muito baixa, né? Da mulher de 1,60 m, 62 por aí, 65. A mais do que isso não fica bonita, fica parecendo varapau,
Eu não acho bonito uma mulher alta demais usando os vestidos, pelo menos eu não gosto. Eu acho a mulher mais baixinha, assim, 1,63 m, 64, 65, 60, usando isso. Que não sejam gordas, sejam magrinhas, petite. Eu acho lindo elas usar isso. Sinceramente, eu acho bonito, né? Não em mim. Eu posso até contemplar a usar as roupas assim, mas no futuro, né? Mas eu não usaria isso porque eu quero ser um objeto para um homem. Eu não quero dar o assim, eu não quero dar a impressão que eu quero ser religiosa, porque eu não sou. Eu não gosto dessa frescura. Para mim, Deus é o cosmos. Deus é o universo, é o cosmos, é átomos, átomos puros, isso é o Deus, que muitos idiotas brasileiros não entendem. Muito idiota das Américas não entende isso, e da Ásia também. Okay? Aí vem com essa frescura de louvar Deus ali, porque Jesus, porque isso aqui, que é isso. Vai pra lá, idiotas. Deus está dentro de tu, infeliz. Se tu não encontrar esse Deus dentro de ti, tu encontrarás fora em nenhum tempo em tua vida tu encontrarás esse Deus fora de ti, porque está dentro de ti, ok? Então, todo esse negócio que a mulher evangélica tem poder, tem isso, tem aquilo, é tudo lorota, é tudo mentira. E eu falava também nos meus vídeos, vejo o tempo onde o catolicismo que louvava Maria, a Virgem Maria, veja como a mulher era tida, pelo menos no Nordeste, a minha mãe era tida como rainha do lar. Os filhos chamavam sua mãe a minha rainha. Ela era a rainha do mar, ou do lar, do mar é a Iemanjá, do lar. Ela era tida com respeito, com dignidade. Hoje em dia não, a mulher é um mero objeto, que é posta em casa para ser uma servante e não reclamar. E não reclamar. Uma escrava, porque servante pelo menos ganha um tutuzinho, ela não ganha nada. E se ganhar aquele dinheiro, vai ser só para explorá-la. Ela vai ter que ser a carregadora de mercadoria do supermercado. Se bem que tem homens também que ajudam a mulher a fazer a feira, eu entendo isso, né? E esses homens muitas vezes não são religiosos. Quando eles brincam de religiões, de serem religiosos, no mínimo eles vão para a igreja católica e não evangélica e não igrejas muçulmanas, né? Que mesquitas, igreja não, mesquitas ou templos, ok? Isso é a verdade. Então, esses homens que vão ainda ajudar as mulheres, eu acho que eles não são evangélicos. Então, fica esse tipo assim de cobrança das mulheres. Eles cobram muito, eles esperam muito delas, que elas sejam não apenas a máquina de fazer filho, porque para eles o filho simboliza apenas a masculinidade desse homem. Ele diz, olha como eu sou capaz de fazer filho, né? Eu sou um homem, um macho, eu sou a cabeça da família, como eles dizem, né? Cabeça da família. Ou em outra parte, no Islã, os filhos são tidos como um troféu para Allah. Por quê? Porque Allah quer recrutas querem uma arma, um exército, uma milícia para lutar para a sua religião. É assim que eles veem filhos, é assim que os filhos são vistos. Essa não é um julgamento, é uma realidade. Entendeu? Nós temos que decidir entre julgamento e realidade. Essa é a realidade, baseada em críticas. Ok? Então, essas mulheres, eu acho bonitinha essas roupas. É bonitinha, veja. Floral é bonitinho. E eles têm até a frescura de dizer mulheres de 65, de 60 acima.
mulheres de 60 acima não mais podem usar roupas florais, Mas quem falou isto? Quem diabo falou isto? E é necessário ela usar o que vocês, a sociedade, decidem para elas? Eu mesmo uso blusa, eu uso bermudas, eu uso sandália de homem, daí. Eu uso a sandália do meu filho, que é sandália masculina, é 2 vezes maior do que os meus pés. E daí? Eu uso uma blusa de homem também, de homem, ou é unissex. Eu uso uma bermuda e eu estou bem assim. Eu não preciso me validar dizendo que eu sou mulher, usando uma roupa assim. Se bem que é bonita, é elegante, é feminina, mas você não pode usar essa roupa para fingir usar uma personalidade e dizer, olha como eu sou feminina, olha, eu sou mulher. Eu sou feminina, eu sou mulher, o homem pode sentar e eu posso ficar de cabeça, de costas para baixo, né? De cabeça para cima e vocês fazer acontecer comigo e injetar na minha boca, eu abro a boca, vocês podem injetar, porque eu sou mulher, entendeu? Não, não é essa questão, não é essa a mensagem que umas roupas assim querem expressar para o mundo. Podemos expressar que foi de uma época boêmica. Eu vejo aqui uma época boêmica, ou também uma época boêmica, hippie, entendeu? Onde já passou, mas as pessoas podem recriar isso novamente. Mas eu não vejo isso aqui um símbolo de escravidão feminina. Eu não acho isso um símbolo de escravidão feminina. E eles estão, ao mesmo tempo que eles querem que as mulheres sejam femininas, eles estão dizendo que as mulheres não devem esperar tanto pelos homens para suportá-la, entendeu? Economicamente, financeiramente, que eles não estão lá para fornecer para elas esse suporte material. Então, para que ter esse tipo de religião em primeiro lugar? Para quê? Veja como eles são prepósteros, eles são convenientes e eles apenas tiram do azulejo aquela parte que lhes convém, que eles apetecem a serem controladores e oportunistas, entendeu? Eles apenas tiram aquela parte que eles acham que lhes servem. Isso é narcisismo, isso é chamado de narcisismo. E enquanto eles falam que uma senhora de 60 acima não pode usar qualquer coisa, as chinesas estão usando o que elas querem e não o que as pessoas querem delas. Como visto nesse vídeo, nós vemos uma senhora que pode ser mínimo 60 e pouco, apesar que ela aparenta já ter 75 anos de idade, né? Mas ela pode ter 60 por cima. E nós vemos aqui que ela não usa essas roupas, vamos dizer, para a senhora já de idade, porque as pernas estão mostrando aqui em público, né? Tudo bem se usar em casa, mas aqui as perninhas de fora, querendo ser bem jovial, mas o que é. Pouca vergonha, 2 mulheres de idades diferentes brigando. A senhora já velha com o Igor, ao invés de aprender alguma coisa com sua idade, com sua carapuça branca, ela volta atrás, regressa em tempo, fica cheia de ego. Bem, aqui, ó, entendeu? Essa é uma senhora de 70 para mim, 75 anos de idade, e usando assim, né, bem sexy. Elas não estão nem aí. Não nem aí com convenções sociais. Essa roupa aqui são ridículas.
feia. Que roupas feias. Se fosse aquela ali que eu mostrasse, que é bem baratinha aqui onde eu estou, quer dizer, vem da Indonésia, não é bem onde estou. Vem pelo correio, é mais ou menos, eu posso comprar por 15, 16 dólares, 11 dólares, quando está em oferta, lógico, 11 dólares. Bem baratinha. Então você veja aqui. Por trás das saias longas e das roupas recatadas que se tornaram símbolo da moda evangélica e a moda muçulmana também, há uma realidade marcada por violência. Mas essa violência já se expandiu e não é apenas restrita, não é apenas limitada às evangélicas, elas estão abrangendo outros tipos de mulheres, até as mulheres que não são evangélicas também estão sendo mortas por causa desse vírus, dessa emanação, dessa energia que esse povo emana por aí e afeta os outros. Isso é um vírus. Controle político. As mulheres evangélicas são entre as que mais sofrem violência doméstica no Brasil. Ok, são as que mais sofrem, mas não as únicas que sofrem violência doméstica, sim, mas outros tipos de violência que não são domésticos, que atingem e afetam as mulheres, é qualquer uma, evangélica e não evangélica. Um dado que se repete em diversas pesquisas e que revela não apenas um problema social, mas também um fenômeno político. Esse grupo representa uma das parcelas mais influentes do eleitorado brasileiro, cada vez mais disputados nas urnas. É o Islã, minha gente. É o Islã, é uma versão islâmica. E o que é irônico, eles disfarçam ao falar que eles não, não seguem o Islã. Eles falam mal do Hamas e são pró-Israel, ok? São pró-Israel e ao mesmo tempo eles seguem uma versão islâmica e uma versão judaica também. O crescimento dos evangélicos no país é um dos fenômenos demográficos mais marcantes das últimas décadas, segundo o Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A proporção de pessoas que se declaram evangélicas passou de 21,6% em 2010 para 26,9% em 2022, o equivalente a 47,4 milhões de fiéis. Sabe o que é isso? Isso aplica-se para um adolescente. Quando o adolescente se veem como lixo, eles acham que eles estão num poço. Eles sempre usam essa frase poço, né? Esse retórico. Está dentro do poço, eles querem dizer na perdição, entre aspas, né? Porque para eles, quando as pessoas fazem outras escolhas de vida, tais como ir para clube, não que eu defendo tudo isso. Para mim, eu sou problema de cada um, entendeu? Eu não faço. E porque eu não faço, eu não vou julgar. Tanto que eu já estou velha, mesmo quando eu era muito jovem, eu já não fazia. Desde que eu tive crianças, eu não mais faço essa coisa de ir para disco, né? Sair para orlas assim com as meninas, ir para esse negócio de rock, concerto em público. Eu não vou porque já estou velha para isso. E mesmo antes, né, eu acho que já me envelheci desde os meus 18 anos de idade. Então, eles acham que tudo isso é um pecado, é assim, a pessoa indo do lado ruim na vida, se perdendo. Mas não é. Você pode se perder também dentro de uma máscara, usando uma façada de que você é um santo, de que você é um eleito de Deus, de um Deus, que você é santo, que você é santa. Você ainda pode se perder.
Porque você ainda pode pisar na bola e ter uma religião, não quer dizer que você virou santa ou santo de um dia para a noite, de um dia para a noite. Não, não existe isso, não acontece. Porque a moralidade está dentro de você, não importa o como você vista-se, está dentro de você. A roupa não faz o homem quem faz a roupa, o homem que faz o ataia, o veste, etc. Ok? O mesmo levantamento mostra que as mulheres representam. Então, como eu estava falando, eles acham que eles estavam num poço, ele precisa uma corda para alguém levantá-lo. Aí, já que não tem ninguém para levantá-lo, eles usam as religiões, achando que as religiões vão salvá-lo. As religiões aqui são usadas como um salva-vidas, uma boia de salva-vidas. Entendeu como é? É isso que acontece. É porque essas pessoas têm baixa estima, elas estão procurando um salvior, um savior, um salvador. Então elas veem isso nas religiões, mas elas não sabem que elas estão saindo do da frigideira, né, que já é quente, ou melhor, de uma água quente que está fervendo, de pouco a pouco fervendo, 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 até te cozinhar de vez, direto à frigideira quente ou óleo quente. Não vai adiantar nada, porque elas não vão aprender nada com religiões. Nada que ela não aprenderia olhando olhando para a direita e a esquerda, para frente e trás, né? Porque ela estava só olhando em um ponto. Elas não olham para a direita e esquerda, para frente e trás. Então é quando as religiões usadas como Arimana é o que controla as religiões. Arimana, que era Arimana Satã, né? O Sata, ele controla as religiões. Então você acha que você está querendo sair e fugir do demônio? Entrando em religiões? Não, 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 não. Você está entrando, fazendo pacto com ele. E por isso que vocês se portam dessa maneira. E por isso que vocês exudem, emanam uma energia ruim que vai permear tudo isto e vai afetar as pessoas. É como um vírus. Por isso que eu achei estranho. Falei, depois que introduziram essa religião americana, norte-americana, ao Brasil, o feminicídio ficou pior do que quando era antes do candomblé, banda, ubanda e catolicismo. Tá pior agora. Olha o crime. Tá muito pior. Tá muito, muito pior agora. O mesmo levantamento e ainda eles culpam quem? Ou vamos culpar a esquerda. Não que eu seja de esquerda, eu não sou de esquerda nem de direita, nem do centro, não sou nada. Eu sou neutral. Ok? Eu sou neutral. Mas eu observo, eu analiso, eu observo como as coisas se tornaram até aqui. Então, eles seguem essas religiões, achando que as religiões vão salvá-los de uma maneira ou outra, e não os salva. Eles levam mais para dentro do poço. As religiões é para serem usadas quando você realmente está dentro do poço. Ou seja, você está no caminho das drogas, né? Também dependendo das drogas, também é uma coisa ruim, é um tipo vamos dizer assim, é um tipo de possessão horrível, demoníaca, e está também viciado em álcool e no crime. Aí você realmente quer uma corda para te salvar o quê? As religiões vão te servir. Mas ao longo do tempo, você vai ver que não era tudo que você precisava, não era aquilo que você realmente precisava, porque ela não está mostrando todas as perguntas, todas as questões que você tem para serem respondidas para ti. E você vê que você, ao longo do tempo, você vê que vocês não estão obtendo as respostas que vocês queriam ter. O mesmo levantamento mostra que as mulheres representam 55,4%
do total de evangélicos. Então elas pedem para isso. Se as evangélicas estão sendo vítimas de feminicídio, eu não tenho piedade se as mulheres, elas procuram para isso. Elas procuram para isso. Entendeu? E algumas delas estão até suportando o homem. Os homens não estão suportando financeiramente, elas estão suportando os homens. Ou seja, elas trabalham dentro e fora de casa e elas adoram, contanto que elas têm um Deus dentro de casa. Quem é esse Deus? O homem simboliza o Deus para elas. Porque foram colocados na mente de titica delas, que essas mulheres não têm inteligência. Elas não têm. Elas acham que têm inteligência. Elas acham que essa falsa moral é inteligência, é baseada em inteligência, e não é. Elas estão sendo apenas moldadas, influenciadas por homens, porque elas não são inteligentes. E veja as que colocam botox e a cara cheia, parece um fofão. Já velhas com 40 e poucos anos usando botox nos lábios, parece que o maribondo mordeu. Horrível, as mulheres horríveis, são evangélicas. Com silicone no traseiro, nos glúteos máximo. Com silicone nos peitos, para agradar os machos. E veja as mulheres ateístas, simples. As mulheres simples, não tem silicone, não tem botox, elas envelhecem naturalmente. Porque elas usam o quê? Elas usam só a mente. A mente e a alma para viver. Ela não usa só a sua personalidade como mulher. Elas usam a mente, elas usam a alma, elas usam a inteligência delas. Para ponderar, para analisar e para viver. Para não ser controlada por um homem que tem uma trouxa lá no meio das pernas e acham o Deus da mulher. Eles acham que são os presentes que Deus fez, um Deus ali eles fizeram para as mulheres. E cada Jurandir horrível, feio, que não se olha no espelho, se achando o máximo só porque nasceram homens. Aí, a Bíblia deles, os ensina o Novo Testamento, o NT, ensina-os que a mulher é um mero objeto. A mulher foi tirada da costela de um homem. Não é verdade. Tanto é que a mulher tem mais costela do que um homem. Se você ver na ciência, a mulher tem, eu acho que 4 mais partes de costela do que um homem. Se algo a mulher tirou das costelas dela para dar para o homem, mas as suas religiões inverteram tudo. Ok? O homem foi tirado da mulher e não o inverso. Porque quando seus deuses Anunnakis vieram aqui, já encontraram pessoas aqui. E a maioria eram mulheres. O mesmo levantamento mostra que as mulheres representam 55,4% do total de evangélicos. Um dado que se reforça o papel central feminino dentro das igrejas, tanto como base de sustentação quanto como público, alvo de mensagens religiosas, políticas e de consumo. O Brasil é um do país, está perto a ficar como o Afeganistão, é um país mais machista do mundo, perdendo até para a Índia, perdendo até para a Indonésia, para a Malásia, para o Sudeste Asiático e o Leste Asiático, nem pensar. É um dos países mais machistas do mundo. Ok? E os Estados Unidos também. Os Estados Unidos também é um dos países mais machistas do mundo, com aquela passada fake de emancipação, de liberação feminina. Tudo mentira. As mulheres até que lutaram lá atrás, que foi um esforço e foi um choque para esse machismo ocidental.
Quando as sufragistas foram lá lutar lá fora por seus direitos, o mínimo direito de usar o F, ou seja, usar o que elas querem como roupa, direito ao voto, direito de trabalho, ok? Essas mulheres foram presas, foram massacradas, foram abusadas, a violência contra elas eram horríveis. Elas apanhavam de batom, que é aqueles de cacetete policial, nas ruas, em Nova York e na Inglaterra. Mas elas lutaram até o fim. Elas lutaram até o fim. Eu acho que uma das minhas ancestrais estavam lá também lutando. Foi uma sufragista, sufragete, ok? Pode ver aí o filme Sufragete. O quanto elas lutaram para vir umas condenadas e querer destruir o trabalho das nossas irmãs ancientes. Que lutaram tanto, só assim, ô maldita, tu tens o direito de usar como tu queres. Não vou dizer que tem que usar shortinho, mostrando polpa da bunda, bustier, né, que é chamado bustier, tomara que tudo bem. Como se fala que é bustier, né, chamado bustier, apenas sutiã. Não, eu não estou a falar isto. Eu não estou a falar que as mulheres têm que sair peladas, se bem que se elas estão na tribo, querem ser peladas, problema delas, não é a minha cultura. É problema de cada um, entendeu? Para que também usar toda coberta e entrar no motel e fazer todos os tipos de, né, homenagem a troar com um homem? Ou, né, todo tipo de artifício lá com safadeza com o homem. Para quê? Para que tu usar essas roupas, usar aqueles véus, tirar e abrir as pernas? Não adianta. É melhor estar de short. É melhor usar uma blusa qualquer, mas saber quem ela é. Usar a roupa para os elementos da natureza. É isso que as roupas foram feitas para o verão, para a primavera, para o outono, para o inverno. E não para apaziguar uma sociedade machista e hipócrita, de uns machos safados que usam isso como ferramentas para poder controlar as mulheres. E o pior não é que eles fazem isso, o pior é que as acéfalas, as mulheres sem inteligência, você é uma acéfala, quando você adere a isso, você é uma acéfala. Se doeu, tá se doendo, minha filha. Problema seu, mas você é uma acéfala. A partir do momento que você se entrega o seu poder, que foi dado pelo cosmo, foi dado pelo verdadeiro Deus, que é o cosmo, você entrega a essa sociedade as convenções masculinas, você está sendo uma acéfala. E não pode culpar esses machos, porque esses machos veem que você é uma acéfala. E eles se alimentam com esse saber que você é uma acéfala. Eu não estou falando que você é uma acéfala porque você fica em casa, porque poucas delas ficam em casa para trabalhar. Elas trabalham fora, mas elas são evangélicas. Elas trabalham fora. E elas não querem nem lavar um garfo sequer. Ok? Não que elas apenas tenham que lavar. Isso também é o dever de um macho. Não vai cair suas trouxas porque você lava um garfo, porque você passa pano na casa, porque você cozinha, porque você vai lá no mercado e traz a feira. Isso é para os machos, não vai cair suas trouxas. E também não custa nada uma mulher também fazer isso. Estou falando com as santinhas de pau oco de hoje em dia, que falam tanto contra as feministas, mas em casa não querem fazer um arroz, não querem lavar um garfo, querem lavar o copo que tomam água, ok? Isso para mim é uma baita de uma hipocrisia. O mesmo levantamento mostra que as mulheres representam, ok, um dado que reforça o papel central feminino dentro das igrejas, tanto como base de socialização quanto como público, alvo de mensagens religiosas, políticas e consumo.
Esses números indicam que a expansão evangélica no Brasil ultrapassa o campo da fé. Trata-se de uma força social, cultural e econômica em ascensão. Capaz de moldar comportamentos. E o comportamento da massa. Como eu falei, isso é um vírus que permeia todos os conjuntos, os membros da sociedade. Influenciar eleições e movimentar setores inteiros do mercado, como o da moda religiosa, que traduz visualmente a relação entre fé, gênero e poder. Isso é divisão. Isso que a Ariman quer, é divisão. Nos últimos anos, a extrema-direita brasileira, especialmente o bolsonarismo, soube explorar esse público como um discurso religioso e moralista. Figuras como Michele Bolsonaro, primeira dama, que vale certo, e presidenta do Pielo Mulher, é a senadora Damares. Pielo Mulher para quê, minha filha? Você é Pielo Mulher, eu não posso... Pode ser até outra coisa aqui. P para de love. P de love, né? Só se for. É uma escrava de casa e uma escrava de macho. E a senadora Damares Alves, PLDF, Distrito Federal, Distrito Federal, será? Transformaram a linguagem da fé em ferramenta de poder, difundindo a imagem da mulher ideal, obediente, submissa e dedicada à família. Isso o velho árabe gosta. Apesar dele vir aqui e falar contra isso, ele também adere a isso. Ele é falso. O discurso bolsonarista sobre o papel feminino usa a religião para legitimar a desigualdade. O discurso bolsonarista sobre o papel feminino usa a religião para legitimar a desigualdade. Isso é divisão como virtude e a submissão como destino. É isso que as religiões fazem. Eles constroem coisas, né? Estudam construções sociais e convencionais para melhor controlar umas antas que não têm inteligência alguma, não têm neurônios. Umas antas que lhes faltam neurônios na cabeça para pensar. Em março de 2024, elas apenas fomentam o ego dos Zurandis aí, um esperrapado, fludido, que não tem onde cair morto, e se acham o rei da cocada branca. Durante o evento do PL, Mulher na Bahia, Michele declarou: "Estamos aqui para sermos ajudadoras. É nosso papel como esposa. Você, minha filha, não outras, não inclua outra. A senhora e as várias outras que pensam e que seguem esse tipo de sociedade. Não outras, não inclui outras, ok? Não inclui as outras. E ajudadora, o homem também deve ser com a mulher. Não pense que eles podem dar apenas um prato de comida e esperar de tudo das mulheres e até abrir as pernas para ele. Aqui um soco na fuça, abrir a perna. Vai pagar lá as mulheres da vida, vá pagar elas ali. Pague elas para abrir a perna para vocês. E não uma mulher de casa. Ah, não, mas por que você casou? Nem todas casaram porque quiseram, otárias. Algumas foram aliciadas, outras foram forçadas, outras fazem parte de uma cultura que forçam as mulheres a se casarem. Então, nem todas caem no mesmo grupo que vocês. E algumas não pediram isto, ok? Então essas mulheres não têm que se erguer e fazer tudo que o macho queira. Eles que têm que fazer para elas, porque elas casaram praticamente à força. Nós não queremos competir com vocês. A frase resume a visão segundo a qual a mulher deve apoiar o homem, não ocupar espaços de liderança.
Mas a ironia está aí. É muita ironia. Esses, enquanto elas dizem que elas não querem competir, elas estão competindo porque elas são ambiciosas. Elas querem sair e competir. Olha a ironia disso tudo. Olha a falta de coerência e a hipocrisia. O discurso bolsonarista sobre o papel feminino usa a religião para legitimar a desigualdade como virtude e submissão. Homem safado, homens medrosos, safado, que baseiam seus egos em medo, eles usam religiões para controlar as mulheres. E essa religião abraâmica é uma das piores de todas. Em março de 2024, durante um evento do PL Mulher na Bahia, Michelle declarou: estamos aqui para sermos ajudadora, como nosso papel como esposa. Nós não queremos compartilhar com vocês. A frase resume uma visão segundo a qual a mulher deve apoiar o homem, não ocupar... E elas estão ocupando? E elas estão ocupando? Que é isso? Vocês são hipócritas ou o quê? Ideia apresentada como feminina, não feminista. Feminina o quê? Feminina não é apenas usar um código de veste, de roupa. Feminina é cuidar do seu pai, mãe, idosos, seus filhos. E não sair para competir com os homens lá fora e dizer o contrário. Essa que é ser feminina de verdade. É cuidar do seu pai e mãe, da criança. O homem nem se fala, o homem que se cuida de si mesmo. Michelle Bolsonaro é a fundamentalista religiosa mais perigosa do Brasil. Na mesma linha da Maris, então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Da mulher e da família? Da família que, ô senhora gorducha? Do homem, apenas dos filhos? E onde fica sua mãe e seu pai? Ah, não interessa, né? Porque evangélico e muçulmano parece que não dão muito valor aos mais velhos. E até outros também, Confúcio, todos esses não dão valor aos mais velhos. E de direitos humanos no governo Bolsonaro. E todos esses aí, Zen, todos eles não dão valor aos idosos. Afirmou em audiência na Câmara dos Deputados em 2019. Dentro da doutrina cristã, a mulher é sim no casamento submissa ao homem. Isso é uma questão de fé. Ah, azar de vocês. Ao transformar a desigualdade em mandamento religioso, a hoje senadora reforça a hierarquia entre homens e mulheres e naturaliza estruturas de poder, uma visão que, sob o discurso da fé, legítima sobre subordinação feminina como virtude moral. Teve como eu fui fazer um passaporte, o cara aqui, que deve ser evangélico, né, trabalha na embaixada, o homem, que hoje está bem velho, me chamou para ir para uma igreja aqui evangélica. Eu até larguei outras religiões, eu vou seguir o evangelismo. Nem a pau. Eu sou muito bem, eu sou muito velha para pensar melhor. Eu sou muito velha, sábia e inteligente para pensar melhor do que aderir a isto e escolher isto para minha vida. Hein? E outra coisa, é só ver o que a fé cega leva essas acéfalas a tornarem-se uma mulher um capacho de homem. Eu não vou dizer nem de criança, porque elas até são duras e restritas para com suas crianças, mas elas ficam sendo uma capacha para um macho. Veja nos Estados Unidos, por exemplo, o nível de psicopata evangelista que matam sua a família inteira, seus filhos de modo cruel, né, de modo cruel, esfaqueando-nos dentro de casa, dentro da falsa narrativa de que eles estão fazendo isso para salvá-los desse mundo, levando-nos ao mundo melhor. E por que ele não se matou? Por que esse fisorado não se matou? Não, ele não se mata. Ele mata a família dele. Os Estados Unidos está cheio desses psicopatas, assim.
Estão a matar a sua família, no nome das religiões. Mas ele não se mata, ele só mata a mulher, a escrava dele, que também é religiosa, e os filhos, coitadinho das crianças e os pets. Veja onde as religiões levam esses acéfalos, essas amebas, a fazer e a ficarem. Eles ficam totalmente transtornados. Teve mulheres aí que, ao se converter ao evangelismo, o que aconteceu? Foram mortas ao sair da igreja. Uma sendo atacada pela comunidade, que aconteceu ali no Guarujá, há alguns anos atrás, coitada. Foi morta e confundida por uma bruxa, apesar de que carregar uma Bíblia debaixo do braço, foi morta às pauladas pelos ignorantes lá, que eu não sou a favor disso, de violência, principalmente uma pessoa que não merecia, né? E a outra lá em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, que saía também do culto e também foi abordada de assim, sem, sem resposta alguma, sem sentido algum, uma mulher morta a tiros por uns caras que passavam de motocicleta e pá, atirou nela. Ela caiu com a Bíblia também na mão. Isso mostra algo sinistro. Aí o velho árabe, não, pelo menos ela morreu em ato de fé. Pelo menos ela morreu em nome de Jesus. Ou então, esse Jesus, ele quer, ah, ele quer colher almas para o Pai? É isso que o Senhor quer dizer? Alma para o pai dele? É isso que o Senhor quer dizer? Que é o Sata? Ele quer isso, por isso que ele sacrifica aquele ser para tirar a alma, para dar para o pai dele se alimentar? É isto o acéfalos? Hã? Um Deus verdadeiro jamais faria isto. E isso é uma coisa bizarra, até macabra até. Mas não, esses otários aí têm um chip atrás da cabeça. E esse chip os programa. Eles não podem pensar diferente. Até eles remover esse chip. E quando você está dentro da... Não digo da ufologia. Ufologia para mim é uma droga também. Eu não sou nessa de ufologia. Sou dentro da metafísica. Você está dentro da ciência quântica. É que você vai entender tudo isso. De onde isso vem? Tudo isso vem. Por que isso acontece? Quem está por trás disso tudo? É isso que lá atrás eu procurava saber. Ok? Então, isso não faz um alerta? Duas mulheres mortas assim, depois de se converterem, de modo brutal, isso é um sacrifício. E o pior é que ninguém para pensar nessa possibilidade. E a mulher, não sei onde, que eu esqueci-me, que ao se converter, matou os filhos todos, porque ela ouvia a voz dizendo no ouvido dela para matar os filhos, porque ia ser entregue ao Senhor como um tipo de sacrifício e teste. E ela matou as crianças, a machadada. Matou uma evangélica. Agora, um Deus verdadeiro ia fazer isso? Não, não ia. Um Deus verdadeiro ia fazer. Cuida de seu filho com amor, com carinho, com proteção. Só bate com a chinela se for necessário, com a chinela de casa, aquela chinela bem fofinha, bem maneira. Não bata até sair sangue, até deixar marca. Até matar as crianças. Não se faz isso. Só pega uma chinela de casa, que é home slippers, que é uma chinela japonesa bem fofinha de lã, e pá no bumbum. Já basta, entendeu? Só pra, assim, dar um alerta àquele moleque ou à moleca. Não precisa ser violento. Não precisa. Isso é idiotice, isso é estupidez, idiotice, isso é brutalidade, isso é demonice, isso é satanismo. Ser violento é satanismo. E a família evangélica também em São Paulo, que foi morta
depois de se converterem. Foram mortas brutalmente por um cara amigo da família que entrou em casa e matou tudo, todo mundo, as crianças, o pai e a mãe. Pijama, pregação e manipulação, novo espetáculo de Damares em defesa de Michele. Eu não gosto de falar em políticas, meu negócio aqui é outra coisa. Essas falas mostram como, se elas fossem tão femininas assim, elas estariam nem na política. Isso tudo são falcianas, são pessoas falsas e convenientes, egoístas, falsas, multifacetas. É como o Islã. Você sabia que no Islã a política, a economia e a religião não se distinguem? Não, não são distintos, são tudo um conjunto dentro do mesmo parâmetro. Vocês sabiam disto? Que constitui a religião, que a economia, a política, a sociedade e a religião são um fator singular no Islã? A mesma coisa. Essa é uma versão islâmica para melhor, vamos dizer assim, melhor apaziguar o coração daqueles que foram um católico antes, né? Que ainda seguia um Senhor Jesus. Aí, para não, assim, dar muito spoiler, o que eles fazem? Eles criam uma versão dessas religiões ortodoxas com base no cristianismo também. Mas eles são, tecnicamente falando, islâmicos. Eles são muçulmanos. E ainda são contra o Hamas, que para mim é uma coisa muito irônica. Essas falas mostram como bolsonaristas combinam fé política para mobilizar o eleitorado evangélico, promovendo um modelo de feminilidade obediente e silenciosa, e afastando de forma calculada qualquer debate real sobre autonomia e igualdade. Não, mas por que elas saem para trabalhar? Não tem igualdade, não? Não tem faz sentido tudo isso. Essa narrativa que se apresenta como proteção em virtude acaba reforçando o medo. É mentira tudo isso, tudo está tudo em bio, só mesmo em papel, mas em prática, em técnica, elas não seguem isto. Eles não seguem. Acaba reforçando o medo, a culpa e o silenciamento das mulheres, inclusive das que vivem situações de violência. É, por isso que está aí, a internet está cheia de anti-mulher, né? De antifeminismo, anti-mulher. Todos contra os jurandis, as periquitas, todas contra as mulheres, né? Falando que as mulheres devem ser, o que não devem ser. E outra coisa, eles adoram falar de sexo. Como as mulheres devem fazer para dar prazer ao homem. Apaziguar o ego do Deus homem delas. Entendeu? Elas são aquelas que usam a internet para promover a adultização de menores. Ao invés de ter vergonha na fuça e pregar com praticidade e dar exemplo às menores, não. Elas vêm aqui para propagar 1001 maneira de como dar prazer a um macho safado que só vai dar mais tarde às meninas doença venérea, um bucho, uma barriga não desejada, um filho que não vai ser amado e doenças venéreas para elas. Viu? Ou piringuetinhas de menores juvenil. Pensem antes de se adultizar, pense antes de se energizar ali embaixo, viu? Pensem antes, vão estudar, vão ser meninas,
vão brincar de maneiras inocentes, vão brincar de bonecas, vão brincar de ser inocentes com suas amiguinhas. Tudo bem até aí, tudo bem. Ouvir música, tudo bem, mas fiquem longe dos meninos. Fiquem longe dos meninos que eles não têm nada a dar, principalmente machos já velhos. Fiquem longe dos machos mais velhos. Principalmente 17 acima, se você tem 12, 13 anos, fiquem longe daqueles que têm 17 acima. Não compre isso que você já tem menstruação, que você é uma mulher. Você não é uma mulher. Você é uma menina ainda. Você foi apenas usada pelo Satanás, energizada lá embaixo, para melhor servir um macho, e assim servir os alienes como um alimento para eles energético, sexual. Ok? Eu sei melhor do que qualquer outro aí, evangélicos e islâmico, quer dizer islâmico, quer dizer do favelados. Eu sei muito melhor do que eles, que adultizar as meninas. Lugar de molecas como vocês é estudando, trabalhando em casa para mãe, ajudando em casa. E se sua mãe também se for nojenta, denuncia essa mãe, denuncia-nas. As mulheres que trazem homem dentro de casa, não tem vergonha na cara. Tem menina dentro de casa, não tem vergonha, minha senhora. Oxe, que coisa feia. E as mães que tomam droga, as mães que fumam, as mães que bebem, não tem vergonha na cara. E as outras usando religiões, que pior, usando religiões para encobrir sua safadeza e imoralidade. Tome vergonha na cara, mulher. E usando essas saias ridículas aí, melhor usar uma bermuda de macho, um sapatão, Maria sapatão, não tem problema, contanto é que você faz, não o que eles pensam de vocês. O importante é que você faz na vida. É melhor usar simples, né? Usar bermudas, usar camisa, usar um gorrinho, um tempo de chuva. Aí ela diz, não, isso aí parece mais sapatão. Aí é como dizer, boiceta. Que sejam boiceta. O que é importante não é o visual, não é a imagem. O importante é a atividade. Para que eu me vestir toda perequeté, toda santinha do pau oco, tirar aquelas roupinhas e se abrir para um macho na cama? Para quê? Chega a estaca zero, square one, o hipócritas, pessoas falsas, falsos moralistas. Essas falas mostram como posicionamentos combinam a fé política para bambalizar o eleitorado evangélico, promovendo modelos de feminilidade obediente e silenciosa, e afastando que nada são nada. Isso é mentira, de forma calculada. Qualquer debate real sobre autonomia e igualdade, elas fazem isso. Sabe o que é? Elas fingem serem isto, mas na verdade em casa elas não querem lavar um pote, um prato sequer. E elas vão para políticas. Na verdade elas querem dizer que Maria ninguém, as Maria ninguém que não tem escolaridade, que se casam jovens, elas querem as meninas jovens se casando, para ser escravas de macho, para saciar os deuses delas. É isso que acontece, mas para elas mesmas, elas não querem isso para si. Elas querem isso para as meninas. Para destruir a vida das meninas. Que meninas jovens não devem dar à luz. Isso prejudica a cérvix, o colo do útero, que amanhã depois pode dar um abscesso. E pode dar um câncer lá. Ok? Vai prejudicar as meninas e um TI, que é uma infecção urinária que pode atingir os rins através da gravidez precoce e sexo precoce nas meninas. As meninas deveriam pelo menos começar a vida sexual a partir dos
dos 18 acima, 19, 21 acima. Não antes que isso, preserve sua virginidade. Que isso é um ato assim de puridade para você. Preserve sua virginidade para que você encontrar uma pessoa que você realmente que ama você, não que você ama. Portanto, é quem te ama, não que você ama. Ok? A pessoa que dá valor a você, que dá respeito a você como mulher, que não te usa como empregado, não te usa como objeto sexual e uma máquina de fazer bebê. Hã? Aguarda aí. Guarda a periquita até ficar pronta, realmente madura. Porque a fruta cai quando ela está madura. Se você tirar a fruta antes de estar madura, ela vai ter que amadurecer de modo artificial, com químicas, com carburê. E isso afeta a qualidade da fruta. Isso pode até chegar a producê-la precocemente. Ok? São pessoas como eu que estou aqui para realmente levantar essas meninas, para dar moralidade a essas meninas e pureza que elas merecem. Entregar sua virginidade a Gaia Terra. A terra que te fez, que te criou. E não um Deus alieno falso. Entrega a tua virginidade a ela. A terra. Você vai ver que aquela energia que é dada pelo Satanás não vai te atingir. Não vai te prejudicar. Você vai ver um sexo como uma coisa que é para se dar nojo. E não para ir para isto. Umas meninas já com 12 anos, 11 anos de idade, na periquita inflama. Com a quitura horrível na periquita. E os machos nisso, aquele feronoma, né? Aquela essência das meninas em si e vão atrás delas, e elas atrás deles. Quando você entrega isso à terra, você vai ver que você não vai precisar disso mais. E o pior de tudo também ver velhas, que já está na menopausa também atrás de macho. Que pouca vergonha. Mulheres que deveriam dar exemplo, fazendo lobby aqui online, fazendo palestras a favor de sexualidade, ensinando as meninas a ter 1001 maneiras de fazer sexo, como se não bastasse a mídia que adotira essas crianças antes do tempo. A culpa o silenciamento das mulheres, inclusive as que vivem em situações de violência. Elas têm que... Ei, por que é só... E aí outra coisa que eu esqueci de falar, eu já falei. Por que é só essa geração de 70 acima, hein? Por que a minha geração não teve isto? Porque as mulheres eram guerreiras. As mulheres sabiam ser mulher. Sabia onde tinha aquele equilíbrio entre ser feminina, ou seja, cuidar do lar, cuidar de seus idosos, cuidar das crianças, e ainda ser uma esposa. Contanto, velho, mas com um porém, ele também teria que doar, ok? Ele teria que ser um pai bom, um esposo bom, respeitador, ok? Um esposo respeitador, que respeitava a família, era um bom pai de família. Tinha aquele equilíbrio. Isso era dentro da cultura católica. Ok? O meu pai não foi católico, meu pai foi nojento, o tipo de religião espiritual. Ele não era católico. A minha mãe era católica. Uma mulher dedicada, que fazia negócio ela abriu uma mercearia emprestando dinheiro ao pai dela, né, que deu com mal vontade também, porque o pai dela não queria que ela casasse com aquele homem, que ele queria arranjar o casamento da minha mãe para um fazendeiro. Ela não quis. Ela disse porque ela foi magicamente influenciada por meu pai, porque naquele tempo minha mãe nasceu em 1926, 27. E naquele tempo tinha a bruxa, ela dizia, de matriz africana, que fazia até os bandidos se virarem um tronco de árvore. Existia essa magia anciente. Você pode perguntar às pessoas que são velhas, elas diziam a mesma coisa. Que elas tinham o poder de transformar uma pessoa que ela guardava, que trabalhava para ela,
a virar um toco de árvore. A minha mãe dizia isso. E o meu pai trabalhava com isso. E depois que ela viu umas mulheres com argola e roupa baiana dançando à noite no quintal dela, do nada apareceram e ficaram dançando enquanto ela estava na cozinha, que eles moravam ali perto da floresta. Não tinha como isso aparecer, eles moravam no área urbana, era perto das montanhas da floresta, bem afastado, onde meu avô, a família da minha mãe morava. E ela viu essa mulher ali dançando, dançando, depois desapareceu. Depois disso ela ficou apaixonadíssima por esse homem que é o meu pai biológico e terminou com ele. Ela dizia até para o meu avô, que desonrou ela, que ela queria fugir de casa se eles não concordassem com o casamento. Então acabou que o meu avô, por fim, consentiu o casamento, já para não ter vergonha na família, né? Porque naquele tempo era o pai quem arranjava os casamentos das meninas, dos meninos até. E ele consentiu com o casamento, matou uns bichos, que ele tinha bicho, né? E matou uns bichos para fazer o casamento dela. E convidou só a família. E ela também casou-se num cartório, foi para a cidade, casou-se num cartório. Isso aí foi no interior de Pernambuco, lá em Bezerros. Aí, depois que ela passou o tempo, quando esse efeito, ela disse que o efeito passou, ela caiu na real, ela chegou à conclusão que ela não gostava do meu pai. Que isso tudo foi um spell, um encantamento, uma mandiga que foi feita para ela. Que isso acontecia muito antigamente. Entendeu? Então, mas fora disso, ela foi uma boa mãe, boa esposa. Ela contribuiu muito para o orçamento da casa, a qual deixava esse homem muito irado, porque ele queria controlar tudo e tinha inveja dela. Ele não queria dar dinheiro para ela e também não queria que ela conquistasse seu próprio dinheiro, fazendo uma mercearia, a qual ela fez. E ele estava com inveja dela e tentava sempre bater na minha mãe e abusar de todas as formas, né? Psicicamente e moralmente, tudo isso. Até que as minhas irmãs fizeram, chega minha irmã mais velha. Chega, eu vou tirar minha mãe disso, ela e um dos irmãos mais velhos. Aí quando ele queria bater, foi um tempo que ele queria bater na minha mãe, só porque a minha irmã tinha fugido de casa para casar com um homem, porque ele arrumou o casamento para minha irmã com um cara da tenente do quartel, mas ela não quis esse cara, queria outro, que enganou ela com a lábia dele, dizendo que ele era um empresário, e não era coisa nenhuma. A mãe dele, por sinal, a mãe dele era uma pessoa doméstica que trabalhava em casa de família, uma senhora misturada, era uma senhora cabocla, né? Parecia com Vandia. E ele enganou a minha irmã. E a minha irmã disse que não ia casar com esse tenente do quartel. E eles fugiram. Aí o meu pai culpou a minha mãe porque a minha mãe não vigiou a minha irmã. Ela estava com 17 anos de idade. Ela fugiu pelo quintal de casa. Fugiu com esse nojento aí. Que também não deu certo no final. Tiveram 4 filhos. Mas ele tentou ser um bom marido, né? Para com ela, porque senão ela fugia também, ela largava ele. E fora disto, a minha mãe foi uma boa pessoa, mas hoje em dia isso não está funcionando mais, esse negócio de mulher ficar em casa, cuidar de filho, porque o homem não está dando valor à mulher. Ele não está reconhecendo o esforço que ela faz para cuidar de casa
e também procurar um orçamento para a família, muitas vezes. E eles não estão reconhecendo, eles não estão apreciando isto. Eles acham que, apesar que onde eu estou, cada um no seu quadrado, né? Aqueles que são evangélicos usam de uma forma, os cristãos evangélicos usam de uma forma. Assim, roupas modestas, mas não muito extravagantes. Modestas. Assim, uma, uma calça para as mulheres femininas folgada e umas roupas assim de camisas compridas, né? E uma, uma dress, que é uma roupa, um vestido qualquer, simples, mas que fez um vestido. Elas não ligam que são as evangélicas, né, aqui onde eu estou. E as muçulmanas usam seu atiro, que é a abdá. Não é bem burca é o véu, é outras coisas, é aquelas roupas bem folgadas e as que eu apresentei aqui no começo, que são também uma moda também europeia, de antigamente, não é bem a arábica ou asiática, é também europeia. É do tempo também das nostalgia da boemia também, aquelas vestes. E elas usam, né, os muçulmanos usam seus, e os indianos usam seus vestes, suas roupas tradicionais. E tá todo mundo em seu quadrado, ninguém liga. E as outras que são fritinca, que são budistas, os fritincas usam shorts, bermudas, camisa, saia, vestido, não importa, entendeu? É tudo universal. Então ninguém liga para ninguém aqui, ok? Ninguém liga para ninguém. E eu vejo o Brasil, quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. Não é mesmo? Um Brasil que era tão livre, agora se tornou dessa maneira, querendo ser mais puritano, falsamente puritano, do que as pessoas aqui do leste do planeta. Pelo amor, isso é ridículo, sinceramente ridículo. Né? Nem as pessoas daqui são assim. Você vai para a China, você vai para a Coreia, você vai para o Japão, você vê as moças usando roupas modernas. Roupas modernas ou simples, ok? Você não vê tanta extravagância assim, tanta falsa moralidade, não é mesmo? Então, discutir o tema não é atacar a fé, reconhecer que religião, a moda evangélica é um espelho das contradições do Brasil. Bravo! Fé, estética e libertação. A moda evangélica é um espelho das contradições do Brasil contemporâneo. Mistura fé, poder e gênero. Exatamente, irmã. Pode ser instrumento de controle e silêncio, mas também caminho para protagonismo e emancipação. Discutir o tema não é atacar a fé, é reconhecer que religião, política e corpo feminino se cruzam na vida real das mulheres. Enquanto a aparência continuar sendo usada para impor submissão, ela seguirá sendo um campo de disputa. Mas, quando a fé se une à consciência e à liberdade, até a saia longa pode se tornar um símbolo de escravidão e falso moralismo e falsa personalidade. Porque elas assumem uma personalidade que dentro dela, da alma delas, elas não querem, elas já se soltar. Mas porque elas estão tão assim já envolvidas, influenciadas, elas venderam sua alma para esse movimento, elas se sentem presas àquele padrão de expectativa social de sua comunidade. Pode se tornar símbolo de resistência e um passo em direção à dignidade e à vida. Exatamente, onde as mulheres perderam a dignidade. A mulher está apenas sendo usada como um instrumento para sexo, para gerar filho, para espancamento, como um saco de pancadas e escravagismo, escravidão e também para trazer dinheiro para dentro de casa.
ok? É isso que a mulher brasileira se tornou. Que vergonha, né? Que vergonha. Tome vergonha na cara, mulheres. Começam por vocês a fazer a emancipação. E a emancipação é saber que vocês são livres para não submeter-se a isto, a este abuso. Que nós estamos tendo passos, um leap para a modernização, para o futuro e não para voltar ao passado, onde as nossas irmãs, nossas mães e avós tiveram que ir para lá para fazer protesto para fora, fazer protesto para ter dignidade a voto, dignidade de vestir como quiser e dignidade de trabalhar como mulher, ok? Tome vergonha na cara. Ser mulher não é ser uma escrava. Ser mulher é lutar por seus direitos. Tome vergonha na cara. Pare de incentivar as meninas a se adultizar de jovem, de esquentar a perereca em uma idade tenra, onde elas devem estarem ainda a brincar de boneca, viu? Parem de fazer isso, parem de usar aqui a internet para ensinar as meninas mil e uma maneiras de apaziguar e dar prazer a um macho safado que no futuro só dá um tabefe na sua cara e soco na sua cara e leva você para a quarta dimensão. Tome vergonha, bicha safada.